Então tá, Barroca, parabéns pela vitória. Queria que você falasse aí sobre, né, até a entrevista que você deu há pouco tempo, que você testou algumas formações, modelos de jogo, e hoje que a gente observou foi muita infiltração de jogadores, Bruno Silva, Ranieri, Copete, coisa que não vinha acontecendo. Queria que você falasse desse trabalho aí mais uma vez, parabéns. Bem, obrigado, estou bastante satisfeito com a atuação dos jogadores, com a dedicação dos jogadores. Na minha forma de pensar, acho que a gente conseguiu transferir muita coisa que a gente trabalhou nessas 3 semanas para o jogo. Trabalhamos muito na parte de construção em 3 pilares, que era amplitude, profundidade e apoio. E acho que Morato e Copete trabalharam o tempo todo numa boa amplitude, que fez com que a gente tivesse espaços para infiltração de Vinícius, de Muriqui em 2 movimentos e de Bruno Silva. A equipe do América controlou muito bem a profundidade, a gente teve mais a bola, a gente conseguiu controlar bem o jogo, chegar no campo de ataque com muitos jogadores e com a bola dominada, mas a gente não conseguiu transferir esse controle para tantas oportunidades de gol, apesar da gente ter tido uma soberania no primeiro tempo. No segundo tempo, naturalmente, com um jogador a mais e com um gol cedo, o jogo ficou bastante favorável para a gente nesse sentido. Mas, mais uma vez, volto a ressaltar, estou bastante feliz com a entrega dos jogadores e principalmente com a capacidade deles de transferir aquilo que a gente trabalhou nessas 3 semanas para a partida de hoje. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. A sua avaliação do desempenho dos novos contratados, especialmente o lateral Kevin, que iniciou ali como titular na equipe, depois das oportunidades que você deu, tanto para o Dentinho quanto também para o Guilherme Bissoli. Achei que o Kevin foi muito bem. A equipe do América Mineiro ela tem uma característica muito forte de transições e de jogadores de velocidade pelo lado, hora Paulinho Boia, hora Everaldo. Inclusive nas trocas, eles têm muito essa força pelos lados. O Marquinhos tem feito um trabalho muito, muito importante nesse sentido. E acho que o Kevin se portou muito bem defensivamente e conseguiu chegar na frente também. Dentinho e Bissoli entraram mais na parte final do jogo. Precisei segurar um pouco as alterações, porque alguns jogadores sentiram um pouco do desgaste do jogo. Então, eu deixei as minhas 2 últimas trocas realmente pela necessidade. Quando o Muriqui foi no limite e o Copete foi no limite, eu acabei fazendo as minhas 2 últimas trocas. Achei que tanto o Dentinho como o Bissoli entraram ligados no jogo. E agora a gente tem mais uma semana para continuar se desenvolvendo, aproveitar a referência do jogo de hoje para tirar outras lições, ver ajustes que a gente precisa fazer e reforçar tudo de positivo que aconteceu. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. O torcedor ele veio à ressacada, 2 anos o Avaí estava na Série B, retornou à Série A agora e teve a melhor estreia que podia, né, com vitória. E além da vitória, também a mudança dentro de campo, mudança do que foi apresentado desde o início da temporada. Queria que tu falasse um pouquinho do que foi passado para o grupo de jogadores sobre essa mudança, não só na questão das posições, não só na questão dos nomes que iam entrar, mas também na postura para apresentar um novo futebol na Série A. Bem, primeiro, acho que o que aconteceu foi muito mérito dos jogadores, por eles terem conseguido colocar em prática e transferir aquilo que a gente treinou, trabalhou, aquilo que a gente conversou aqui na última palestra de plano de jogo. Eles realmente colocaram em prática, tiveram uma atitude muito boa. Como eu falei anteriormente, eu vinha tentando algumas alternativas para o jogo coletivo da equipe, e o fato de ter tido 3 semanas, na minha visão, foi determinante para poder experimentar e poder exigir deles sem a preocupação de ter que recuperar jogo ou de ter que preparar para um próximo jogo, como aconteceu desde a minha chegada com aquela sequência de jogos importantes que a gente teve no campeonato estadual, inclusive tendo que lutar contra uma possibilidade de rebaixamento no primeiro momento. Então, quando você tem a possibilidade de treinar sem ter a referência de jogo, e quando essas 3 semanas se apresentaram para mim, eu fiz questão de falar para a direção que eu não queria nenhum jogo-treino, porque a gente reclama tanto da falta de tempo para treinar, e aí quando a gente tem tempo para treinar, a gente vai marcar jogo-treino, e isso não fazia sentido para mim. Durante essas 3 semanas eu fiz diversas simulações de jogo, mas muito interno entre eles mesmo, inclusive para fomentar a competição interna entre eles. Então,
como eu falei, saio bastante satisfeito com a atitude, com a postura dos jogadores, o mérito da vitória total deles por aquilo que eles entregaram no campo. Barroca, boa noite para você. Eu queria voltar num ponto que eu te perguntei antes do jogo, referente a essa mudança de comportamento do estadual, principalmente, e eu queria que tu pontuasse o que mudou do Avaí do Barroca de 3 semanas, bem enfatizando, para agora nessa estreia na Série A. Eu acho que nos 3 elementos que eu entendo como controle de jogo, que tem a ver com ter a bola, tem a ver com jogar mais no campo do adversário do que no nosso, e tem a ver com oportunidade de gol. Hoje a gente foi soberano nos 3 elementos. A gente teve mais posse de bola que o América, a gente jogou mais no campo do América do que o América jogou no nosso campo, e a gente teve todos os indicativos de oportunidade de gol superior ao do América. Em escanteios, em finalizações bloqueadas, em finalizações diretas, em cruzamentos, a gente foi superior, até também pela questão de jogar uma boa parte do jogo com um jogador a mais. Isso, para mim, era muito importante. Acho que a gente ainda tem alguns elementos para crescer. Eu ainda me incomodo um pouco com o fato da gente ter condições de levar mais vantagem para os intervalos, e acabou que hoje não aconteceu, apesar da gente ter produzido. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante, que a gente cresça, que a gente tenha isso no nosso DNA, do nosso trabalho, começar os jogos da maneira mais agressiva possível, para colocar vantagem, para fazer o primeiro gol e para levar vantagem para o intervalo. Só que hoje o que acabou acontecendo é que eu até conversei com os jogadores no intervalo, caso o gol não saísse até metade do segundo tempo, a gente teria uma situação alternativa que a gente treinou, mas não foi necessário, porque conseguimos fazer o gol logo no início do segundo tempo. Barroca, o que de certa forma, você falou, né? Isso ainda te incomoda, né? Como é que você acha que pode trabalhar para isso poder melhorar, para que isso possa surtir efeito? Porque teve um bom primeiro tempo, né? A bola não entrou, segundo tempo criando oportunidades, enfim, né? Poderia ter matado o jogo antes. Queria que você falasse como é que vai ser esse trabalho agora para corrigir isso. Especialmente hoje, os jogadores tiveram atitude para colocar vantagem, né? Uma coisa que me incomodou nesse primeiro momento aqui é que em alguns momentos nos faltou ação para isso. Isso me preocupou no primeiro momento de chegada aqui. Hoje não. Hoje o gol não saiu no primeiro tempo, mas a gente teve atitude para isso, a gente criou as oportunidades, a gente teve bola parada, a gente teve cruzamentos, a gente teve oportunidade de gol, a gente teve falta frontal lá do Vinícius Leite, que o Jailson fez uma defesa. Então a gente teve volume, a bola não entrou. Isso aí já é um indicativo muito bom. E aí durante a semana cabe a mim montar exercícios e conseguir desafiar os jogadores para que eles no dia a dia tenham esse tipo de comportamento, continuem botando na cabeça que é possível jogar de uma forma agressiva, que é possível jogar de uma forma protagonista, para que a gente consiga incutir essa cultura aqui dentro do nosso trabalho nessa temporada. Barroca, o próximo adversário agora é o Corinthians, e qual deve ser a estratégia? A equipe deve jogar mais reativa, enfim, o que dá para pensar para esse jogo e também em outras partidas de alto nível? Eu falei aqui no nosso último encontro que uma das coisas que eu penso para a nossa equipe é que a gente tem uma equipe híbrida dentro da competição, mas a gente já tem toda uma equipe de análise aqui trabalhando em cima do Corinthians, e eu, como treinador, ainda não me permiti pensar no Corinthians. Obviamente, a partir de hoje, eu já vou estar 100% focado naquilo que a gente fez hoje e também na observação do Corinthians, para que a gente defina a melhor estratégia para jogar contra um adversário forte, fora de casa, mas com confiança que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo contra o Corinthians. Barroca, a gente viu na metade do segundo tempo um Avaí um pouco mais nervoso, talvez até para segurar o resultado, para garantir a primeira vitória. Como trabalhar essa questão dessa ansiedade, desse nervosismo, que às vezes pode atrapalhar durante o jogo? E também queria que tu falasse a importância, o peso de estrear com uma vitória e diante do torcedor contra o América, que pode ser um dos concorrentes direto pela permanência na Série A. Primeiro, era uma vitória que a gente queria e desejava muito, e a gente precisava, e o torcedor merecia. Porque mesmo na adversidade do campeonato estadual, o torcedor ele foi muito parceiro da gente. O torcedor está entendendo o momento que o clube está vivendo, está entendendo as mudanças, que começa com a direção e está irradiando para a comissão técnica, jogadores, investimento, está entendendo que o Avaí vive um momento diferente, não só pensando em futebol, né?
É muito claro isso aí para todo mundo, inclusive para nós que trabalhamos dentro do clube. Então, o torcedor foi muito parceiro, inclusive no momento de adversidade, apoiou o tempo todo e hoje foi fantástico, foi espetacular, apoiou o tempo todo e eu fico muito orgulhoso de poder oferecer essa vitória aos torcedores. Sobre a metade do segundo tempo que você falou do nervosismo, na minha visão, teve muito a ver com uma situação do América começar a se arriscar no jogo direto. O América, por estar com um jogador a menos e por estar com um placar adverso, começou a se arriscar num jogo direto, e um jogo direto ele acaba ficando com menos controle. O que nos faltou em alguns momentos da metade do segundo tempo para o final foi controlar um pouco mais o jogo com jogo curto, com passes curtos, mas isso a gente vai pegar o vídeo, ajustar para que a gente não repita isso no próximo jogo. Pensando na sequência da competição, tu vê esse time já como uma base ou tu vê que os outros jogadores que estão chegando, alguns já foram até anunciados, tendem a conquistar mais espaço no time principal? Eu tenho como filosofia as competições dos jogadores, né? Então, eu sempre tenho falado para vocês a competição do jogador com ele mesmo, a competição entre os jogadores das posições, mas para mim a principal competição do jogador é o jogo. O jogador, quando chega ali no momento do jogo, ele conseguir ser decisivo, ele conseguir fazer a diferença, a equipe jogar melhor com ele em campo, a equipe conseguir melhores índices com ele em campo, não sofrer gol, fazer gol. E, obviamente, a partir de agora eu vou também ter a referência desse jogo para poder fazer essas escolhas, o que vai ser melhor para a gente para o próximo jogo do Corinthians. Muito obrigado a todos, muito obrigado, treinador Eduardo Barroca. Encerramos aí a coletiva de imprensa.